Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fal, seguindo o nosso treinamento de Backup e Restore do Windows Server 2012 R2. Vamos para agora a parte de AD, né? A parte de Restore, Backup e Restore da Active Directory. Bom, você já percebeu que a questão do AD, durante esse treinamento, a questão de backup é fundamental. Agora, a nível de AD, isso é mais importante ainda. Porque pensa aí, se você tiver, por exemplo, uma estratégia, você só tem um AD, por exemplo, você perde. Você tem um, é o mesmo que nenhum dentro da tua infraestrutura. E o pior ainda, imagina aí uma conta deletada, você perder teu AD. Toda a tua infraestrutura que é dependente de uma autenticação, ela se perde também. Então você vai ter um problema geral em termos de um AD, tá? Então o que a gente vai discutir aqui é muito importante. E a gente vai ver que nesse backup, nesse restore principalmente, você ter uma estratégia, saber entender como funciona, você restaurar um AD, né? E a gente vai ver também se é possível fazer um restore de um snapshot, por exemplo, e assim como você fazer um restore de uma U que foi deletada com 30 usuários, por exemplo. E aí, que situações eu faço isso? Eu volto, e se esse backup não tiver? E aí, se ele tiver, eu volto como aquele backup? Qual o melhor formato? A gente vai ver que existe algumas questões chamadas autoritativas e não autoritativas. Então é isso que a gente vai discutir nesse treinamento, tá? E principalmente nesse módulo aqui. Então, aí embaixo, como vocês já viram, está o nosso site, http://juliobatista.com.br e https://fabiofol.wordpress.com, tá? E lembrando que nós vamos ter prática, né? Vamos fazer uma prática bem legal de backup e de restore, onde você vai ter uma visão bem completa do que a gente vai aprender nesse módulo, tá? Então, como eu tinha lembrado vocês, como perceberam, o Active Directory é fundamental, né? Não tem como a gente dizer que não tem como não fazer um backup do AD, tá? Os problemas podem acontecer, né? A lei de Murphy acontece, né? E ele vai acarretar problemas de tamanhos, de proporção imensa dentro do teu ambiente, tá? Então, essa questão, principalmente, não só de indicação, mas de resolução de nomes, né? A parte toda de permissões, você perder um AD, você pode perder também as permissões, e aí quando você pode até levantar um AD, e as permissões que estavam, imagina um ambiente de uma empresa grande, uma multinacional, os problemas que você vai ter, fora isso, e a questão de segurança desse ambiente. Vamos dar permissão aqui, todo mundo acesso, e aí? Era uma parte de diretoria, era uma parte de financeira, e todo mundo tendo acesso, e isso é muito crítico, isso é muito sério, tá? Você tem que ter muito cuidado, precisa observar que o AD, Active Directory, é um banco de dados. E a partir do que ele é um banco de dados, você tem que ter muito cuidado ao fazer um restore. Diferentemente do que a gente estava fazendo aqui até agora, backup, restore de pasta, de arquivos e aplicações, quando se fala de Active Directory, o contexto muda, porque ele é um banco de dados. E como ele é um banco de dados, você precisa ter algumas observações e a complexibilidade em cima disso. Então, como eu já falei aqui no início, não é possível, por exemplo, retroceder um snapshot de uma máquina virtual que contém um AD. Esse processo causaria corrupção dos dados armazenados e perda da base de dados. Já pensou isso? Por isso que não é uma boa estratégia você ficar fazendo backup da máquina do Active Directory. Não é legal, não é o ideal. O ideal é você fazer o backup da base de dados do AD, né? Que basicamente está dentro que é o System State, né? Que é onde está a base de dados do Active Directory. E aí a gente vai ver, é possível fazer o backup somente do System State? A gente já vai ver que não. A gente precisa, nós já discutimos até aqui, e nós, para poder fazer o backup e restore do Windows Server, a gente levanta a role de Windows Server Backup, mas a gente vai ter que usar o comando para isso, comandos que vão nos apoiar, né? E o comando que a gente viu na aula anterior, um deles é o que é o wp-admin, tá? Então, você precisa ter todo esse nível de complexidade. Outro ponto, você precisa criar estratégias de backup e de restore. Precisa testar também esse ambiente, né? E um outro ponto que a gente vai discutir também, que tem a questão da lixeira, que você pode habilitar de forma default do Windows Server 2012 R2, que é uma outra feature que vai te ajudar nesse processo.
Então, resumindo, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é o seguinte, que quando você fala de backup, de história de segurança, de alta disponibilidade, são camadas que você tem nesse processo. São camadas. E cada camada dessa precisa ser trabalhada, precisa ter estratégia, precisa ter planejamento, precisa ter controle, monitoramento disso daí. Não é só simples assim, vou lá e fazer. Não. Até a questão prática, técnica, na prática é simples até. Mas a estratégia é que é o diferencial de um admin pro para um outro admin pro, né? Dentro de uma infraestrutura. Então é importante a gente ter isso, tá? Outro ponto importante, podemos utilizar o backup do Windows Server 2002 para fazer um backup completo do sistema, como a gente já falou. Mas a grande sacada é o backup do AD, que simplesmente é o System State. E como eu falei ainda há pouco, não é possível fazer backup somente do System State na console. Para isso a gente vai ter que dar esse comando aí, ó, wb-admin start, espaço System State Backup, traço backup target, volume, né? Aí sim, você consegue fazer o backup somente do System State. O que vem, cara, quando você faz o backup na console? Vem dados de usuário, vem aplicações, coisas que não são necessárias. Se você precisa fazer um backup só do System State, você vai ter que rodar esse comando, né? E através do backup do Windows Server, até conseguir fazer o backup do System State, porém, terá mais informações. Então, essa questão de estratégia é muito importante. E essa questão de você fazer o backup somente do System State também. Porque na hora de um rollback, na hora de um restore, facilita, né? Você já vai pegar aquilo que você quer, que é aquilo que você precisa. Bacana? Então é importante ter esse cuidado também. O processo de backup do AD é muito simples, como eu falei. Já o processo de restore, nesse questão de AD, por ser um banco de dados, que é o ntds.dit, que fica lá no lá na pasta seu Windows, ela já tem duas abordagens, que é a autoritativa, que é sem autoridade, e a autoritativa, que é com autoridades. Lembramos também da replicação. Você pode explicar para a gente o que é não autoritativa, autoritativa e lembramos também de replicação? Explico. Quando você faz um backup você tem um problema no backup no AD e você volta ao AD, tá? Você volta ao AD, ele vai voltar naquele status que estava antes e tudo que foi criado nesse processo nos outros ADs, então vamos lá. Na hora que aquele servidor deu problema, voltou o backup dele, por exemplo, foi criado durante aquele processo de restore, vamos botar aí 1h30. Foram criados 10 usuários, 5 grupos. Na hora que ele subir, tá, esse Domain Controller, lembrando que o Domain Controller é uma máquina física que tem o Windows Server instalado e dentro dela você levanta a role do Active Directory. Muito bem, quando você levanta esse ambiente, ela vai subir sem autoridade, ou seja, todos os objetos novos irão replicar para esse novo servidor, né? Toda a questão de USN, User Sequence Number, vai ser atualizado no Domain Controller. Mas vamos para uma outra situação. Você tem um AD que foi deletado, uma OU com 55, por exemplo, usuários, grupos lá dentro. E agora, como é que eu volto? Na hora que replicar os ADs, em questão de minutos, tá? Em 15 minutos no máximo, todos os ADs já vão saber que aquela U foi deletada. E todos os objetos devem estar lá também. E agora, como é que eu volto tudo isso? A gente já viu que se a gente voltar ao backup anteriormente, o backup ele vai voltar e quando ele se restaurar de forma não autoritativa, ele vai voltar com aquela U, mas ela vai ser deletada imediatamente. Por quê? Porque ela não está flaggada com uma sequence number maior, né, de milhares maior. Então, automaticamente os AD vão dizer, isso aí já foi deletado, então não precisa estar. E aí é um caso que você faz a questão autoritativa. Então você faz o restore da U e marca ela, flaga ela como autoritativa. O que vai acontecer? Ela vai ser colocada em milhares de USN, e aí o número de sequência, aonde os outros domain controllers vão olhar, opa, não posso deletar não, porque ela está aqui, anos-luz ali na frente. E automaticamente significa que ela foi criada recentemente, vamos dizer assim, e aí não é deletada. Então isso é uma questão de não autoritativa e autoritativa. E lembramos também que a replicação, ou seja, tu tem 5 ADs, um AD deu problema, você pode simplesmente fazer um metadata cleanup, formatar a máquina
né? Formata a máquina, faz o metadata, ou seja, você tem uma limpeza do AD, sobe com o mesmo hostname, com o mesmo IP, e você faz a replicação entre os D6. Vai vir todo o processo de OUs, toda a replicação dos objetos normais. Nós temos tem duas abordagens que você precisa ter atenção, mas também tem uma terceira, que se o teu AD está saudável, você pode matar aquela máquina com problema, fazer o metadata cleanup com sucesso e fazer a replicação. Para realizar o restore do AD, será necessário reiniciar o servidor em modo DSM, né, que é o Direct Service Restore Mode, e aí a gente vai fazer o backup, né, do System State, pela ferramenta wadmin, pelo comando wadmin, ou fazer o backup do servidor completo ou dos volumes, como a gente já viu nas aulas passadas, tá? Então isso é importantíssimo a gente ter essa atenção. Bacana? E aí a gente vai com uma prática. Na realidade a gente vai ter aí 3 práticas, né? Nós vamos aí fazer backup do AD, fazer um restore não autoritativo e um restore autoritativo. Vai ser bem bacana. Então a gente já se encontra nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado dessa visão aqui e a gente já se encontra, pessoal. Até uma próxima. Fall!